Hoje, Joe Biden deve fazer um discurso à nação, previsão de horário, 1h da tarde, horário de Brasília. Vamos falar mais sobre isso com o Sérgio Patrick, que já aparece em tela, assim como o Américo Martins, para trazer análise para a gente. Patrick, então vamos lá um pouco do que podemos esperar desse discurso de Joe Biden diante da nota que ele já emitiu na quarta-feira. Carol, aproveito para dar o meu bom dia para o Américo também em Londres. Olha, vai ser interessante porque a gente vai perceber bem a diferença entre o líder democrata, né, aquele que trabalhou até pela campanha de Kamala Harris, e o presidente, né? A expectativa hoje é para algo muito mais institucional em nome da presidência dos Estados Unidos, e ontem foi uma nota que fazia referência direta a Kamala Harris. Mais uma vez ele usou aquela expressão que a gente viu logo que a Kamala Harris foi anunciada como a candidata à presidência pelos democratas depois da desistência de Joe Biden, né? Ela é a melhor escolha que eu fiz, e ele continuou falando isso e elogiando o trabalho dela na campanha, né? E assim como ela tentou marcar essa diferença entre republicanos e democratas, entre o Donald Trump e essa administração Biden, ele deve, nessa manifestação em nome da presidência, mais uma vez ressaltar a transição pacífica de poder, né? Tentar fazer com que o povo americano, com que a opinião pública fique sensibilizada a esse fato, né? Fique ligada justamente na importância disso acontecer quando a gente chegar ao final desse próximo mandato de Donald Trump. Afinal de contas, Donald Trump não está tomando o poder, né? Ele está sendo eleito dentro de todas as regras que foram estabelecidas e respeitadas pelos dois partidos, mas a diferença foi muito grande quando ele foi derrotado em 2020 e não aceitou a derrota e não quis sair. Por isso, mais uma vez, a gente deve ver Joe Biden botando ênfase, colocando ênfase justamente nesse ponto que a gente percebeu até no discurso de Kamala Harris. Foi um momento aplaudido, bastante aplaudido pelos democratas, né? É a ideia de preservar, de salvar a democracia americana. Então, colocar na cabeça dos americanos, mais uma vez, em nome da presidência dos Estados Unidos, que essa transição pacífica de poder é importante e que, acima de qualquer diferença partidária, está o serviço à população americana, e que, por isso, então, essa transição toda vai ser feita com a maior eficiência possível, visando um próximo governo bem-sucedido, né? Pelo menos na fachada, pelo menos da boca para fora, essa vai ser a posição, esse vai ser o posicionamento de Joe Biden. É claro que internamente sempre existem disputas, afinal de contas a gente está falando de dois grupos políticos que são rivais, mas a expectativa para esse discurso fica justamente por aí, Carol.